Olá, nação santista! Retornamos com o vlog e nessa pausa para a Copa do Mundo vamos fazer um balanço do que foi a temporada 2014 para o Santos nesses primeiros 5 meses. Eu particularmente esperava um pouco mais, principalmente quando nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, apesar do estadual hoje não ser referência nenhuma, vide as campanhas pífias que os clubes de São Paulo têm feito no Campeonato Brasileiro, tanto ano passado como nesse ano. Somente o São Paulo está no G4 em 2014, em 2013 nenhum paulista se classificou para a Libertadores da América, mas com aquela fantástica, maravilhosa vitória contra o time da Arena de São Paulo, 5 impiedosos gols na Vila Belmiro. O Santos puxou o freio de mão, podia ter devolvido aquele famigerado 7 que já está enchendo o saco, já passou da hora do Santos devolver esse 7. Uma ótima apresentação contra o Botafogo de Ribeirão Preto, uma campanha impecável na primeira fase do campeonato, onde mesmo com reservas bateu o Palmeiras dentro da Vila Belmiro na última fase de classificação. E aí depois o time começou a ter aquela famosa queda acentuada que culminou na catástrofe da derrota no começo de abril para o Ituano. Apesar de, não estou querendo aqui encontrar um único culpado, mas aqueles 2 jogos contra o Ituano, de quem a gente mais esperava, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Paulista, não por mim, porque eu não votei nele, mas muitos membros da Crônica Esportiva elegeram o Cícero o melhor jogador. Então eu esperava um pouco mais que esse jogador chamasse a responsabilidade para ele. Muito pelo contrário, chutou o primeiro pênalti na lua e de forma, até na minha modesta opinião, equivocada, acabou deixando a Vila Belmiro de uma maneira não muito agradável depois de tudo que o Santos fez pelo jogador. Recuperou o jogador que estava na Alemanha e depois no São Paulo no banco de reservas, deu aumento durante o contrato em vigência, se tornou o artilheiro do time com 24 gols na temporada de 2013. Em 2014 foi o artilheiro do time no Campeonato Paulista, então esperava-se um pouco mais, que esse jogador tivesse a identificação que ele não tem com a camisa do Santos. E alguns dias, ou no dia seguinte, se falar que no vestiário do Santos, cadê os meninos da Vila? Não, a responsabilidade era dele, Cícero, não dos meninos. Os meninos estão desabrochando e estão amadurecendo, e o Campeonato Brasileiro está provando isso. Então eu esperava um pouco mais do Santos. Houve a perda do estadual e o começo do Campeonato Brasileiro para o Santos foi medíocre. As primeiras rodadas, os empates seguidos na Vila Belmiro contra Sport e Grêmio, a péssima apresentação em Curitiba contra o Coxa, a derrota em Cuiabá para o Atlético Mineiro. O Santos começou muito mal. Mas, como dizem aqueles mais otimistas, a base do Santos salva. Foram os meninos que ganharam os 2 últimos jogos. Contra o Criciúma, o Santos jogou apenas 7 minutos, não precisou mais. E depois administrou o resultado, e lá na Bahia, naquele campo, que não é um campo, aquele é uma várzea, tem campos em várzea da minha cidade, em Cubatão, que são melhores do que aquele campo Joia da Princesa, que só não aconteceu pior, uma catástrofe, porque efetivamente o Papa é argentino, mas o Deus é brasileiro, porque era para ter acontecido há 2 semanas da Copa do Mundo, uma catástrofe. Mas não vamos analisar aqui o estádio, nós estamos para falar do Santos. Então, se fizermos um balanço da temporada do Santos, o Campeonato Estadual começou dando uma expectativa boa e terminou numa decepção. E o Brasileiro foi ao contrário. Começou com uma decepção e mesmo com 10 desfalques, gente, eu vi muitas críticas no meu blog. O time não está jogando. Tem 10 desfalques, gente. Pera lá, jogadores de qualidade. Ou o Gustavo Henrique e o Edu Dracena não são melhores do que os zagueiros que estão no momento. E detalhe, o Santos tem a melhor zaga do campeonato até aqui. Em 9 rodadas junto com o Grêmio e o time da Arena de São Paulo, o Santos só tomou 5 gols. Que os jogadores que estão substituindo o Dracena e o Gustavo, na minha opinião, não têm a mesma qualidade que os titulares? Não tem, mas estão dando conta do recado, os números são irrefutáveis. Então pera lá, gente, cobrar o Oswaldo também de forma incessante, que em 5 meses deu para construir um time? Não. Futebol não é uma ciência exata, não é que você coloca num tubo de ensaio e sai pronta a fórmula do outro lado. Pera lá, vamos ter 10 retornos, e desses 10, pelo menos 3 eu reputo como fundamentais para o crescimento do Santos no campeonato. São os 2 zagueiros, o Dracena e o Gustavo, precisamos saber como que eles voltam, e o Rildo. Mas o Rildo não era titular, realmente não era, mas é um jogador diferente. É um jogador que, se não tem a qualidade técnica absurda de ser digno de seleção brasileira, é aquele que tem o drible, é aquele do improviso, finaliza mal, é verdade. Tanto que na Ponte Preta, durante o Campeonato Brasileiro passado, só marcou 2 gols. Mas eu creio que com a volta desses 10 jogadores e o Santos melhorando principalmente a sua parte física, o Santos tem sim condições de lutar por uma vaga na Libertadores da América. E claro, que a diretoria contrate. Além do Souza Foguinho, que segundo o dirigente do Santos está praticamente certo, o Santos precisa de reforços pontuais para fazer
uma temporada melhor. A Copa do Brasil pode ser conquistada, apesar da dificuldade, e o brasileiro tem condições sim. Não pelo título, isso é utopia. O Santos não vai ser campeão brasileiro, vai lutar por uma das 4 vagas, com um pouquinho de estrutura, contratação pontuais e a volta desses 10 jogadores, eu tenho certeza que o Santos briga ali para lutar por uma vaga na Libertadores. E eu falei mais de 3 minutos. Você falou 3 horas.